Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem. Em nosso quarto vídeo a respeito do documentário A Religião é o Ópio do Povo, gostaria de falar sobre a etimologia da palavra religião. A etimologia é o estudo da origem, do sentido original das palavras. Em seu sentido etimológico, religião vem do latim religare, ou seja, ligar novamente o homem a Deus, à sua essência. Na visão esotérica das tradições religiosas, Deus está dentro de nós, como ensinou Jesus, quando os fariseus perguntaram a ele: Rabi, quando virá o reino? Jesus deixou claro: o reino não vem com aparência ostensiva. Ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. No budismo, vemos a mesma coisa. O Senhor Siddhartha Gautama, o Buda, ensinou o caminho para o Nirvana, que é um estado de consciência. Quando afirmamos que Buda realizou um estado mais elevado que o de Jesus ou de Krishna, que portanto seria maior que eles,
criamos divisões, criamos sectarismos, quando em verdade tudo é consciência cósmica. Quando consideramos que Deus não é um homem de barbas brancas sentado sobre um trono de ouro, mas uma consciência cósmica, como ensinou Adi Shankaracharya, como ensinou o próprio Buda ao falar a respeito do Nirvana, então estamos falando de religião e não de uma mera filosofia. Deus é consciência, e quando a consciência menor do homem, Shiva, se une à consciência cósmica ou à consciência búdica, aí há religião, religare. Outro ponto que devemos tomar cuidado é em relação ao niilismo, ou seja, a crença no nada, na não existência, no aniquilamento, como se o alcance da consciência búdica aniquilasse a tudo. Nesse sentido, não faria sentido alcançar a iluminação. Não podemos crer que foi isso que o Buda ensinou. Parece haver um equívoco quando afirmamos, por exemplo, que o budismo não é uma religião. O equívoco está em considerar a palavra religião como instituição e não em seu sentido etimológico latino de religare. Se o objetivo do Buda é apontar o caminho para o Nirvana, então, nesse sentido, há religião, existe o religare, o ligar novamente a consciência ao estado nirvânico, ao estado búdico, ainda que para alguns budistas tal estado não seja permanente, mas nisso existe um religare, um ligar novamente o homem à sua essência, à sua consciência. Dentro de uma visão que une as tradições religiosas, não podemos conceber diferenças entre aquilo que Buda chamou de mente búdica, ou Tathagata, e o que Adi Shankaracharya concebeu como consciência cósmica, ou Brahman. O Senhor Buda descreveu o Nirvana como um estado de paz profunda, pureza, libertação da roda das reencarnações. Quando afirmamos que o estado alcançado pelo Buda é diferente dos estados realizados por Jesus, Krishna, Adi Shankaracharya e outros expoentes das grandes religiões, avatares e personalidades, criamos um fosso sectarista, no qual se torna impossível o diálogo interreligioso. Yogananda afirmava que se Buda, Krishna e Jesus se encontrassem hoje, se abraçariam como irmãos. Portanto, está dentro de nós. Krishna ensinou o mesmo, e as verdadeiras tradições religiosas ensinaram o mesmo caminho esotérico para dentro, pois o reino está dentro de nós. Nesse sentido profundo, religião está intrinsecamente ligado, é um termo ligado à espiritualidade, pois não pode haver verdadeira religião sem autêntica espiritualidade. Quando Marx afirma que a religião é o ópio do povo,
só pode haver dois sentidos para isso. Ou ele conhecia o verdadeiro sentido da palavra religião e ele quis de fato atacar esse sentido de espiritualidade, ou ele era um ignorante a respeito do sentido profundo da palavra e quis ligá-la à questão da instituição. Devemos diferenciar instituição de religião. Instituição religiosa é uma coisa, a Igreja Católica é uma instituição religiosa, mas a religião, no sentido de religare, tende a estar intrinsecamente ligado à espiritualidade. Não há autêntica religião, religiosidade, sem autêntica espiritualidade. A etimologia da palavra religião vem do latim religare, ou seja, ligar novamente o homem a Deus, a sua essência. Portanto, isso não pode ser ruim. Quando somos ligados novamente àquilo que somos em essência, Deus, Deus em nós, ou como é dito no budismo, o Nirvana, então reencontramos a nossa fonte, a nossa origem espiritual, tudo o que existe de mais belo, profundo, puro, doce, autêntico, imaculado como a criança. Nesse sentido, o budismo também é uma religião no sentido de que nos religa à essência. Aquilo que os budistas chamam de Nirvana é para os hindus Brahman. Os teólogos cristãos, quando estudam a visão apofática de Deus, descobrem que o impessoal também constitui uma das formas de observação do absoluto, o inefável, que está de acordo com o budismo. Tanto a pessoalidade quanto a impessoalidade de Deus não constituíam problema filosófico para mestres hindus como Yogananda ou Ramakrishna. Para eles, Deus pode ser concebido como pessoal, impessoal, imanente ou transcendente ao mesmo tempo. Pierre Teilhard de Chardin, teólogo francês cristão, afirmou: o hinduísmo não é uma religião politeísta, mas panenteísta. Ou seja, para o verdadeiro hindu, Deus é pessoal, impessoal, imanente, transcendente ao mesmo tempo. Como o próprio Krishna afirmou na Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas. Essa afirmação de Krishna representa a imanência e a transcendência de Deus, a pessoalidade e a impessoalidade ao mesmo tempo do Senhor. Quando o sentido etimológico, tanto da palavra religião quanto da palavra Deus, é compreendido, não há mais sectarismo. Não existem mais divisões entre as tradições religiosas. O diálogo é possível entre elas, porque percebemos que Deus não é um homem de barbas brancas, mas um estado de consciência, de paz profunda, de divina realização, com o qual podemos dialogar como nosso eu real, o Atman, Deus em nós, Deus conosco. Afirmar que Buda é maior que Jesus, ou que Jesus é maior que Buda, ou Krishna, ou qualquer um maior que o outro, significa criar sectarismos, significa criar divisões, significa voltar, retroceder à Idade Média, ao preconceito, ao proselitismo e a todo tipo de ideologia que, em vez de pregar a união, o amor e a compaixão, promove a divisão, o egoísmo, a vaidade, a crítica e o desamor.